Nós celebramos a solenidade da Epifania do Senhor, e como lhes dizia, Epifania significa manifestar, é uma palavra que vem do grego, e portanto, que manifestação é essa? É a manifestação do Senhor, que não se dirige apenas ao povo de Israel, ao povo judeu, mas a todas as nações. Olha, esses três reis magos, que a tradição chamou de Belchior, Gaspar, Baltazar, eles representam propriamente todas as nações nesse percurso de encontro com o Senhor. E quando Jesus se encarna, Ele que é a palavra eterna do Pai, não é apenas um evento extraordinário, não é apenas algo bonito, é o sentido de Deus, o sentido da vida que se encarna. Tanto que na nossa fé como cristãos, Jesus é referência primeira e última de tudo. Nós precisamos olhar para Jesus constantemente e perguntar: o que é que tem dele em mim? Porque enquanto realização de vida, a vida só se realiza se caminhar na perspectiva do Senhor. E celebrar essa epifania, mostrar para o mundo que, olha, existe um sentido, existe uma realidade, existe consistência, existe um caminho a ser percorrido e, portanto, a nossa vida não é isenta de finalidade. Pelo contrário, tem uma finalidade muito clara, a história nossa tem uma finalidade. Isso nos ilumina na vida. No entanto, quando olhamos a primeira leitura, ela fala propriamente de Jesus. Evidente que está cerca de 500, 600 anos antes do evento, mas tal como dizia São João da Cruz, a profecia bíblica, que foi dada aos profetas, por partir de Deus, ela não se limita à circunstância histórica. E, portanto, os profetas não tinham dimensão dessa profecia. Até porque, se nós olhamos o contexto, é uma profecia bastante esperançosa. Eu só não digo otimista, porque para ter otimismo, tem que estar tudo bem fora, assim. Quando está tudo dando certo, a gente fica otimista. Agora, quando está tudo destruído, é esperança, porque não tem otimismo nesse contexto. Imagine vocês que esse momento do livro do profeta Isaías, já acabou o exílio e o povo retorna a Jerusalém. Mas não retorna tendo Jerusalém tudo certinho. Está tudo destruído, acabou tudo. Não tem casa, não tem templo, não tem nada. E eles não têm recurso para construir também. E tem um momento no qual o coração está feliz por retornar à terra, mas ainda conserva a mágoa do exílio. Porque olham para trás, e tal como nós fazemos muitas vezes, quando nós não conseguimos enxergar nossa responsabilidade diante da vida que a gente faz, começa a eleger culpado. O povo não sabendo que eleger culpado, quem é o culpado? Deus. Por que Deus fez isso? Por que Deus mandou para o exílio? Por que Deus não permitiu que nós ficássemos aqui sem que destruísse tudo? Essa é a tendência nossa, de querer achar um culpado. É assim que o povo está. E é nesse contexto que Deus inspira o profeta, e ele fala: não, gente, essa escuridão aqui vai acabar, vai brilhar a luz do Senhor sobre nós. Um dia virá o rei, e vai reunir todas as nações ao entorno dele, porque aqui está o centro de todas as coisas, porque aqui Deus se revelou de verdade. E aconteceu isso. No entanto, nós precisamos aprender duas coisas a partir dessa leitura do povo, da primeira leitura, e superar duas visões completamente erradas que nós temos de Deus e, consequentemente, também da vida. Percebeu que muitas vezes nos visita uma ideia de destino? Não é assim? A gente acha que nós somos destinados e que todo mundo que passou na sua vida, Deus escreveu a sua história nos mínimos detalhes. Na ideia de destino tem liberdade. E a liberdade é uma categoria fundamental de todos nós. Não existe destino, gente. Sabe por quê? Destino é uma visão muito errada da vida. Porque é bom acreditar em destino quando sua vida é boa. É ou não é? Está tudo direitinho. Que Deus é esse que destina uns para a felicidade e outros para a desgraça? Perceba. O que acontece de ruim é responsabilidade humana. É o mau uso da liberdade. Portanto, o que nós precisamos fazer? O povo não era destinado ao exílio. O povo não foi destinado à destruição. O povo foi destinado a ser povo de Deus. Eles escolheram as consequências de se distanciarem do Senhor. Outra visão errada é pensar que Deus está conosco somente quando tudo está bom. Gente, tem momento ruim na sua vida? Acho que tem. Ou é tudo bom na sua? É um mar de rosas. Não precisa ser um vale de lágrimas, mas tem problema na vida. Tem ou não tem? Deus está conosco mesmo aí. Ele não nega a nossa realidade, pelo contrário, Ele nos afirma, nos sustenta, possibilitando que a gente caminhe na realidade. E, portanto, nós temos que caminhar hoje
e interpretar o que Deus nos fala no hoje de nossas vidas, no hoje da nossa história. Quando olhamos esse evento dos magos do Oriente que vêm até o Senhor representando todas as nações na procura para o Senhor, nós percebemos que no ser humano há essa procura de sentido. E mago aqui não está relacionado com magia. São astrônomos, cientistas que procuravam a explicação da realidade através dos astros. E reconheceram nessa estrela um sinal e, portanto, foram perseguir. E é curioso que, exatamente na época que Jesus nasceu, houve um evento como esse. A supernova, que foi possível de ver aos olhos nus, né? O povo poder ver. É evidente que não tem como fazer uma identificação direta entre esse evento da supernova e a estrela que guiou os magos do Oriente. Mas por trás dessa possibilidade, existe uma afirmação muito bonita. Deus deixou a sua assinatura no mundo. Deus deixou a sua assinatura na realidade. Por mais que não haja um destino que concorre, que organiza e sistematiza todas as coisas, nós podemos perceber Deus em cada realidade, na criação, nas pessoas que caminham conosco. Ele está aqui. A todo momento nós podemos sentir e perceber sua presença, e é importante que constantemente nós olhemos para nós e percebamos o que é que precisa ser transformado para que essa epifania aconteça em nossos corações. E nós temos que ver, nessa cena do Evangelho, onde nós estamos. Herodes estava preocupado que esse rei iria tirar o seu reinado. Havia muitos estudiosos que sabiam certinho onde o Senhor iria nascer, mas não se preocupavam em saber quem seria o rei de Israel, porque estavam bem confortáveis com o que estava sendo vivido. Agora, somente aqueles homens que vieram do Oriente, que superaram as barreiras, conseguiram adorar o Senhor e por adentrar nesse itinerário fundamental de mudança que todos nós temos que participar, esse itinerário de reconhecer quem é Jesus. Os primeiros padres da igreja já interpretavam esses 3 presentes que são dados a Deus, a Jesus, como sendo indicativos de quem Jesus é. Deu-se o ouro, que portanto expressa a realeza de Deus, deu-se o incenso, que refere à divindade de nosso Senhor. Pode perceber que quando o padre usa incenso na missa, ele tem um sentido das preces nossas que se elevam aos céus. E a mirra em vista do sofrimento, porque antigamente quando a pessoa morria, se passava mirra, se passava perfume, no intuito de preparar o corpo para o sepultamento. E portanto, o que esses magos fazem, esses reis magos? Eles professam a fé em Deus, afirmam: olha, aqui está o meu rei, aqui está o meu Deus, aqui está esse rei que é Deus que vai morrer por mim. E fazem essa experiência, conseguem reconhecer nele ali. E por isso nós entendemos o sentido de mistério que Paulo fala na segunda leitura. Para Paulo, esse mistério escondido que se revelou agora é propriamente o mistério de Cristo, que morreu, ressuscitou por amor de cada um de nós, e nós precisamos reconhecê-lo. Olha, epifania, manifestação, é muito bonito saber que Jesus se manifestou a todas as nações. Mas a pergunta fundamental: como eu tenho acolhido essa manifestação no meu cotidiano? Evidente, como lhes digo, todos nós somos envoltos de limitações, fraquezas, só que isso não é desculpa para não caminharmos além, gente. Todo mundo tem fragilidade. Só que isso não pode nos impedir de procurar pelo menos ser melhor, de procurar tentar, de olhar para Jesus e pedir pela graça de sermos manifestações do seu amor, manifestações da sua graça. Portanto, que possamos olhar hoje para a nossa vida, sobretudo nesse ano que se inicia, não é? Esse ano de 2021, e começar a dar passos concretos, tal como lhes dizia no dia 31, não começarmos meramente motivados, mas determinados, irmos ao encontro do Senhor, superarmos aquilo que nós sabemos que precisa ser superado em nossas vidas, para que vivamos uma vida digna, uma vida cheia de sentido, uma vida na graça do Senhor. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, neste silêncio no qual nós responderemos a Deus com os nossos corações. Entrega para o Senhor todas as realidades que você tem enfrentado, todas as situações, nesse percurso, nesse itinerário em direção ao Senhor. Esses homens de ciência que procuravam a Deus nos ensinam algo fundamental. Todos aqueles que procuram a verdade com sinceridade de coração e respeito, sempre encontrarão sentido em Deus. Pode ser que não o reconheçam. Nós temos a possibilidade de, como cristãos, homens e mulheres de fé, reconhecer o autor da vida, o autor da existência, o princípio de todas as leis, das leis da matéria, das leis do Espírito,
e precisamos hoje curvar diante dele a nossa vida, a nossa existência.